partida jogada em 1977 em Moscou entre Peter Korzubov de brancas e Kasparov de pretas. Conforme eu disse na apresentação deste curso, o objetivo não é levar até você partidas perfeitas, nem trabalhar em análise de variantes, em correção de variantes que foram jogadas ou não. O objetivo é mostrar partidas que sirvam de exemplo, de modelo das estratégias que podem ser usadas nas sicilianas, e que são usadas por jogadores aí como Kasparov, e o Fischer também utilizou. Então essa partida que vocês vão ver agora é uma partida em que Kasparov ficou completamente perdido de pretas. Ele ficou totalmente perdido e a poucas jogadas, inclusive, de levar mate, se o seu adversário das brancas tivesse encontrado a continuação correta. Mas, mesmo tendo ficado perdido, eu considero que essa partida é importante, porque o Kasparov ele sacrificou a torre em C3, e esse é um sacrifício temático que acontece e pode acontecer em muitas ocasiões e que dá realmente um bom contrajogo para as negras. É um sacrifício que você, jogando de pretas a siciliana, tem que estar com ele sempre em vista, Então vamos ver o que aconteceu na partida e eu tenho certeza que ela vai ser bastante útil. Estamos novamente na variante da partida anterior, Essa variante no informador Sharovsky, ela tem o nome de B82. Kasparov inicia o ataque, conforme já vimos, ele gosta de atacar rapidamente na hora da dama. O bispo já é colocado na diagonal, pressionando o peão central das brancas. Kasparov desenvolve o cavalo da dama. E agora a torre de C8, conforme já vimos, ele dá uma preferência ao desenvolvimento das peças na ala da dama para depois definir a situação na ala do rei. Bom, agora sim ele desenvolve o bispo do rei. Ok. As brancas preparam aqui um ataque na ala do rei. Bom, e agora nós entramos aqui na questão que eu mencionei, Kasparov resolve sacrificar a qualidade em C3, para danificar a estrutura branca na ala da dama e também para ganhar esse peão central. Bom, essa posição pode ser considerada equilibrada, porque apesar que as brancas têm a vantagem da qualidade, as negras têm um cavalo muito forte no centro do tabuleiro, tem um bispo muito poderoso de casas brancas, e a estrutura de peões brancos na ala da dama ela é danificada, como nós podemos ver aqui, os peões dobrados na coluna C e o peão isolado na coluna A. As brancas aqui corretamente eliminam o cavalo centralizado das negras, Kasparov retoma e veja que agora esse bispo é muito poderoso, ele não tem um opositor, não existe um bispo branco de casas brancas, Mas acontece que a partir daqui o branco vai jogar muito bem, e Kasparov vai cometer uma série de imprecisões, As brancas aqui jogam essa jogada exclamação, que oferece a qualidade de volta, mas em troca de penetrar na posição de Kasparov. Kasparov aceita, aparentemente aceita a qualidade, as brancas então tomam o peão. Só que aqui o Kasparov não continuou, ele tinha que ter tomado a torre.
ele deve ter ficado com medo dessa continuação aqui, ameaçando avançar o peão para 7, né? Mas aqui simplesmente peão toma. Uma continuação possível que seria essa: torre toma cheque, dama toma torre, dama toma cavalo. E aqui uma possibilidade interessante para as negras é essa, armando um ataque na ala do rei. As brancas poderiam jogar dama toma peão cheque, rei aqui. E uma continuação interessante aqui é essa, que as brancas armam um contra-ataque, né? As pretas poderiam jogar aqui, tomando peão. Agora o branco joga esse, ameaçando mate. Veja que o peão de G7 está cravado. Aqui o melhor que as negras podem fazer é eliminar esse cavalo. Dama toma, e agora dama F8. Dama toma bispo e peão toma. E essa posição ela é equilibrada, deve terminar no empate. Só que o Kasparov não fez isso, né? Em vez de tomar a torre lá embaixo, ele preferiu jogar peão toma peão. E aqui começam as grandes dificuldades que as negras vão ter nessa partida, né? As brancas aproveitam a oportunidade para tirar fora a sua torre, né, já que Kasparov não quis recuperar a qualidade. Kasparov comete mais esse erro aqui gravíssimo, né? Essa jogada aqui ela pode ser considerada perdedora. Aqui era absolutamente necessário que Kasparov jogasse dama C8, né, defendendo o seu peão de A6, que é muito importante, porque ele é a base da estrutura negra na ala da dama, né? E só que Kasparov não fez isso, né? Ele jogou dama E8, né? Possivelmente para tentar jogar bispo em G2, né? Seguido de dama toma bispo de A3 cheque. As brancas jogam bispo F4. E aqui, mais uma vez, o Kasparov erra e não jogar a dama em C8, né? É o que ele deveria ter feito aqui agora, jogar a dama em C8 novamente para defender o peão da torre, né? Só que em vez disso, ele joga bispo E7, atacando a dama branca. O branco imediatamente captura o peão de A6 e aqui a vantagem branca já pode ser considerada decisiva, né? Porque agora o negro vai perder toda a sua ala da dama. Cavalo toma cavalo C5, não apenas melhora a posição do cavalo, não há nenhuma perspectiva futura imediata aqui. As brancas tomam o peão. Veja que agora, além da qualidade, o branco tem uma vantagem de 3 peões na ala da dama. Kasparov melhora a situação da sua dama, atacando o ponto G2 e o peão de A3. O branco defende a sua ala do rei e Kasparov então recupera um peão aqui em A3. O branco joga corretamente, né, desalojando o cavalo de C5, defendendo o peão de C3. Kasparov ataca o bispo. O bispo retorna para E3. Essa jogada também ela é bastante duvidosa, né, porque debilita aqui seriamente a coluna do rei. Não havia motivo para fazer essa jogada, porque o peão de F5 está defendido pelo bispo, né? Teria sido muito melhor jogar aqui torre C8, né, pressionando o peão branco da coluna C, né? Mas o
Kasparov fez essa jogada que debilita seriamente a sola do rei. E aqui o branco corretamente joga dama E5, ameaçando, já penetrando nas casas negras débeis da ala do campo negro. Kasparov ativa sua torre. E as brancas jogam aqui terrivelmente torre D7, torre na sétima. Veja que a situação das negras aqui ela é complicadíssima, O bispo retorna saindo do ataque da torre. Cavalo C5, uma jogada de exclamação para eliminar o cavalo negro que defende a posição do rei. Kasparov tenta aqui um contrajogo, ativo. E aí essa jogada inclusive pode ser considerada exclamação, porque muitas vezes em posições perdidas, assim, eu já vi isso acontecer muito no xadrez, às vezes uma defesa ativa, para tentar criar algum contrajogo, ela costuma ser melhor do que uma defesa passiva, porque a defesa ativa ela é baseada num possível erro do adversário, e é o que vai acontecer nessa partida, conforme nós vamos ver. O branco joga corretamente, cavalo E6, ameaçando mate em G7. Kasparov toma o bispo dando cheque. Veja que interessante, nessa posição aqui também é muito instrutivo, porque ela mostra a forma de Kasparov jogar, veja que ele está perdido, totalmente perdido e levando mate, e mesmo assim ele prefere atacar em vez de defender, As brancas tiraram o rei e agora Kasparov tem que voltar o bispo para defender o mate em G7. O branco joga corretamente dama F6, ameaçando o mate em F7. É forçado as negras jogarem torre F8, defendendo o ponto F7, não há outra. E agora o branco jogou corretamente, cavalo toma torre. Veja que não é possível Kasparov tomar esse cavalo de forma nenhuma, porque se toma de bispo teria esse, seguido de mate, e se toma de dama tem esse, torre D8 ganhando a dama, Então Kasparov fez a única jogada possível, que é dama A2. E aqui o branco começou a complicar, Ele já teria à sua disposição aqui a simples jogada cavalo toma peão de H7, que ganhava imediatamente a partida. Simplesmente ameaça agora é torre cheque, seguido de mate em H8, e se toma, leva mate, com esse, rei sai, dama toma peão, rei aqui mate, e se jogar, por exemplo, bispo G7, tem dama H4, defendendo o cavalo e ameaçando o cavalo de G5, e o branco está com qualidade e peça a mais, duas qualidades e uma peça a mais, Então essa jogada cavalo H7 era decisiva, ela decidia a partida imediatamente. Mas o branco não jogou, ele preferiu jogar dama E7, que ainda é uma jogada que mantém a vantagem, mas complica um pouco. O Kasparov aproveitou do erro do adversário e jogou dama C4, ganhando um tempo, já criando algum contrajogo, porque ele ameaçou a torre de F1. O branco jogou torre de FD1. Tudo bem com essa jogada, E o Kasparov então resolveu partir para o contra-ataque, jogou bispo E3, ameaçando entrar com a dama em E2. Aqui a jogada ganhadora para as brancas seria essa aqui, torre de 7 D2, exclamação,
porque se agora bispo toma torre, tem cavalo D7, né, que simplesmente ganha partida essa jogada, né. Veja que se o Kasparov resolve voltar o bispo, né, tem cavalo cheque, rei sai e dama E5, né. Essa jogada ela é terrível, né. Ela ameaça um cheque descoberto mortal, e não há como as brancas se defenderem desse cheque descoberto aqui, porque também ameaça entrar com a torre na oitava, né. Bom, mas o fato é que o branco não jogou torre de 7D2, ele preferiu entregar sua dama com essa jogada absurda, né? Dama H4. Isso aqui só o apuro de tempo é que pode explicar um erro desse, né? Porque agora o Kasparov simplesmente ganha a dama, né? Um bispo toma peão, cheque, rei toma e dama toma dama. E aqui as brancas abandonaram, né? O jogador das brancas deve ter se lamentado dessa partida durante muito tempo, né? Mas não deixa de ser uma partida muito interessante, que mostra os recursos, né, que o sacrifício de qualidade em C3 oferecem às negras, né, e também os perigos, né? Aí que está o detalhe, né? É preciso julgar corretamente a sequência de lances, né, quando se efetua esse sacrifício, né? O Kasparov, por exemplo, não deveria de forma nenhuma ter entregado os seus peões da ala da dama, né, conforme ele fez na partida, né? Ele teria que ter defendido aquele peão ali de A6, né? Nesse momento aqui, né, que ele jogou dama E8, né, e ele teria que ter jogado dama C8, né? Então, quer dizer, não se pode ir com tanta sede ao pote, né? Mas o sacrifício oferece muitas chances práticas, né, e ele deve ser sempre considerado, né? Se você quer ser um bom jogador de siciliana, você tem sempre que considerar a possibilidade de efetuar esse sacrifício de qualidade em C3.